Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou falar sobre aplicação prática de capacitores, tá? Para essa aula de hoje eu vou fazer uma demonstração com o circuito dobrador de tensão utilizando capacitores de poliéster, tá? Então esse circuito ele é basicamente composto de dois capacitores e dois diodos, tá? Então esse diodo aqui ele vai fazer a carga desse capacitor e esse diodo vai fazer a carga deste outro capacitor. Legal. Qual o conceito, né, de funcionamento do circuito? O conceito é simples. Eu alimento aqui esse circuito através desse terminal, que eu vou chamar de terminal 1. Esse terminal aqui, que é o anodo do diodo 1, eu alimento esse circuitinho aqui com tensão alternada, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho em um primeiro momento polo positivo da fonte aqui e o negativo aqui em cima, no terminal 1 do capacitor 1. O que acontece? Esse diodo aqui, por se eu tiver o positivo aqui, no anodo ele conduz. Então ele joga o positivo no terminal 2 do capacitor, enquanto o terminal 1 está com o negativo da fonte. Então esse capacitor ele se carrega com o valor de pico da fonte, tá? O valor de pico. E o que acontece? Quando eu jogo positivo aqui, né, que é comum, ponto comum aqui do circuito, esse diodo ele tem o catodo desse lado, tá? Então ele fica reverso, ele não deixa esse capacitor carregar. Então esse ponto aqui do circuito é uma aberta, como se não existisse. Então esse capacitor fica desconectado no semiciclo negativo, tá? Que é quando eu tenho o positivo aqui embaixo. Legal, quando eu tenho o polo negativo aqui e o positivo aqui da fonte, já que fica alternando, né, positivo e negativo, o que acontece? Esse capacitor ele já tem uma carga equivalente ao valor de pico da fonte. Só que a fonte, ela está no semiciclo positivo, então ela vai somar o valor de pico dela com o valor de pico armazenado nesse capacitor e vai jogar para esse outro capacitor, já que agora a tensão positiva está no anodo do D2, tá? Então eu jogo duas vezes o valor de pico para esse capacitor, fazendo com que ele fique com o dobro da tensão de pico de alimentação aqui do circuito, tá? A gente vai perceber que existem aqui algumas perdas, que são perdas relacionadas aos diodos, mas fora eles, a gente não tem mais nada no circuito, né? Então seria aquela queda em torno de 0,6, 0,7 volts para os diodos, tá? Para esse circuito, turma, eu vou utilizar um transformador, tá? Aquele transformador que eu já expliquei antes. Eu vou utilizar esses dois terminais, tá? Que são os terminais que liberam 14 volts, né? 14,1, 14,2, fica variando um pouquinho, para carga, tá? Então eu vou pegar esses dois terminais e vou alimentar o circuito. Fazendo isso, eu vou ter, tá, o processo de multiplicação da tensão. Na saída, eu terei equivalente aí aproximadamente, né, duas vezes o valor de pico da alimentação, tá? Duas vezes o valor de pico que nós temos aqui entre o fio vermelho e o fio branco do secundário desse transformador. Legal, para fazer isso, né, eu tenho que fazer as conexões aqui, eu vou conectar a rede também aqui no protoboard, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou fechar o negativo do circuito, tá? Aqui o negativo está aberto, o negativo vai ser esse ponto em comum, né, com esse ponto aqui que é o terminal 2 do capacitor 2. Então eu vou colocar um jumper, tá? Então eu conectei um jumper e fechei aqui a parte negativa do circuito, esse ponto com esse ponto aqui do diodo 1. Beleza? Legal. Agora, o que eu faço?
Eu vou pegar o fio vermelho, vou conectar aqui, e o fio branco vou conectar aqui no anodo do D1, tá? Para ter alimentação alternada chegando entre esses dois pontos. Muito bem. Então, pegando aqui o transformador, vou conectar o terminal branco, né, o jumper branco aqui, no que seria o negativo, e o vermelho eu conecto no terminal 1 do capacitor 1. Os dois jumpers vermelhos aqui, tá? Esses dois aqui que eu estou segurando, virão da rede, tá? Então aqui chega a 127 e eu vou rebaixar para 14 volts aqui no secundário. Então para isso vou fazer as conexões devidas aqui, né, com o primário do transformador. E agora eu vou fazer a conexão com a rede, tá? A rede eu vou chegar com 127 através desse cabo, que eu vou conectar aqui no protoboard. Vou colocar aqui o protoboard mais para o centro. Aí. Então, esses dois fios chegam aqui na protoboard, eu vou conectar com os dois terminais aqui, ou com os dois jumpers do primário, tá? Então, vou fazer a conexão aqui na protoboard. Beleza. Então, o primário já está conectado aqui em 127. Secundário é para gerar uma tensão alternada em torno de 14 volts. E esses dados de tensão eu irei medir com multímetro. Beleza? Então, agora eu vou conectar na rede, né? Vou ligar aqui a rede de 127 volts. Então, já conectei agora a rede, tá, turma? E nesse momento, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que colocar o multímetro na escala ACV. Por quê? Porque eu estou trabalhando com tensão de corrente alternada, tá? Tensão alternada. Então, eu vou colocar aqui na escala de 200, já que eu estou trabalhando em 127, né? E eu vou tirar a medida aqui, ó, tá? Do primário, só para vocês verem. Vou medir aqui o primário. Tá dando 128 aí, tá oscilando um pouquinho, né? 128 volts. Então, essa é a tensão de alimentação da rede, tá? Que vem da rede elétrica. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir a tensão de alimentação do circuito, que é para ser em torno de 14, tá? Então, fazendo as devidas conexões. Né? Opa, tá fora aqui. Eu conectei para a trilha do lado, turma. Vou conectar aqui na trilha correta. Agora foi. Então, se eu medir, eu devo tirar uma medida próxima aí de 14, tá? Então, vamos ver se está aparecendo aí. 14,2, tá? Eu tenho 14,2, valor RMS, ou valor eficaz, tá? Legal. Então, esse dado eu medi em corrente alternada, medi aqui no ACV. Porém, nesse segundo momento, eu tenho que mudar para a escala DCV, tá? Vou mudar para a escala DCV e vou colocar aqui em 200. Porque se a gente parar para analisar, né, eu estou injetando 14, se a gente só multiplicar o valor RMS já dá 28, que é acima de 20. Então, eu tenho que trabalhar aqui com 200. Então, eu vou mudar a escala. Tá feito.
Mudei a escala, tá dando para enxergar, beleza. O que eu vou fazer agora, turma? Agora eu vou medir a tensão nesse capacitor aqui, beleza? Por quê? Porque esse capacitor, ele vai ter o dobro do valor de pico que eu estou injetando aqui, tá? Então aqui eu estou injetando 14 eficaz. Se a gente multiplicar aí por raiz de 2, vai ser aproximadamente 20 volts de pico. Portanto, aqui na saída é para ter algo próximo a 2 vezes o valor de pico, ou seja, 2 vezes 20, 40 volts. Tá? É para ter 40 volts aqui. Então, pegando aqui os probes de medição, fazendo a conexão em paralelo, né, para medir tensão, ó. Eu tenho aqui uma tensão de 39,4, tá? Acho que está refletindo um pouco. Vamos mudar aqui. 39,4 volts. Mas aqui está invertido, tá? Os probes de medição. Então, se eu trocar aqui, vamos lá. Invertendo aqui os probes, vai aparecer um potencial agora positivo, né? Que seria a referência aí do nosso circuito. Então, 39,4, 39,5. Ah, professor, por que não deu 40? Muito simples. Pelo que eu comentei anteriormente, né? Nós temos 2 diodos. Os diodos, eles têm uma queda de 0,7. Então, se eu fizer 40 menos 0,7, eu tenho uma tensão de saída que seria em torno de 39,3, 39,4. Né? E é exatamente isso que nós temos. Ó. 39,3, 4 ali, 0,5, está oscilando um pouquinho, né? Mas essa variação é normal, é por conta dos componentes. O que eu posso fazer aqui também é medir a tensão do primeiro capacitor. Chego em 20 volts. Então, 20 volts é o quê? É justamente o valor de pico da rede. A rede é 14, né? A gente já mediu. 14 vezes raiz de 2 dá 20 volts de pico, que é a carga desse capacitor. E quando eu multiplico por 2, porque eu pego o pico armazenado no capacitor, mais o pico da rede e jogo para esse capacitor de saída. Eu tenho uma tensão que é aproximadamente aí o dobro, retirando apenas a queda desse diodo aqui, né, que é em torno de 0,6, 0,7. Então, chega em 39,5. Uma coisa interessante, né, que dá para fazer aqui é retirar o terra. Tá? Então, eu retirei aqui esse jumper que estava fechando o circuito. Agora o circuito está aberto. Né? Eu posso tirar aqui. Vou tirar aqui do circuito. Então, o circuito está aberto, não estou mais tendo a carga desse capacitor. Então, se eu conectar o meu multímetro no capacitor, ele deve descarregar no multímetro. E ele vai descarregar partindo de quanto? Partindo do potencial armazenado, que era 39,5 aproximadamente, né? Então, vou fazer a conexão aqui em paralelo, ó. Referência e positivo. E tá a descarga aí do capacitor, né? Então, 5, 3, 2, 1, 0. Beleza? Então, o capacitor, ele carrega, ele fica com o potencial aqui de 2 vezes o valor de pico da fonte, só que nesse circuito ele não vai descarregar, né? Ele só descarregou, nesse caso aqui, porque eu retirei o terra, referência, tá? Retirei a referência, não mantive o armazenamento de carga nele e ele descarregou quando eu medi a tensão através do multímetro. Beleza, turma? Então essa é a primeira aplicação que eu trouxe na prática utilizando capacitores, né? O circuito dobrador de tensão. Não sei se vocês verão com o professor Edson, né, essa parte aí na prática, mas é uma possibilidade interessante, né? Você pega uma fonte de corrente alternada, que eu estou pegando aqui através do secundário do transformador,
e consigo transformar aqui num potencial de saída que equivale ao dobro da tensão de secundário do transformador, que é uma tensão alternada, tá? Esse outro secundário aqui eu estou ignorando, eu deixei aqui para cima para não influenciar, para não tocar aqui no circuito sem querer. Mas esse secundário aqui ele tem em torno de 9 volts, a gente já mediu na aula passada, mas como não ia utilizar, eu deixei aqui isolado do circuito, tá? Então, a aula de hoje é isso, espero que tenha ficado claro a explicação. Caso surjam dúvidas, deixe lá no Teams, mande mensagem de voz, mensagem de texto, enfim, coloque lá o que vocês não entenderam para que eu possa esclarecer a todos. Beleza? Grato pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.